Isso mesmo, que nem ontem. Isso aí. Combinado, então. Vamos lá. Fechou? E aí, tudo bom com vocês? Olá. Olá, eu sou o Rafael, sou da HubSoft, hoje um executivo de vendas especialista na área de outbound. E hoje eu estou aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, para falar com uma pessoa muito especial que, quando a gente começou a falar sobre a ideia do HubSoft se apresentar para o mercado como essa solução especialista para aquele provedor que está olhando para o futuro, e quando a gente fala de olhar para o futuro, antecipando a questão das fusões, das incorporações, que é o que a gente percebe que é a tendência para o mercado que está acontecendo aí. Inclusive, a gente fala muito disso no nosso e-book de tendências, de controle financeiro e tudo. Eu encontrei muito material dela e é a Jennifer. A Jennifer, ela é uma consultora jurídica com muita expertise contábil e também muita experiência em provedor, né? Tem um provedor hoje que ela tá à frente junto com o Lucas e tudo. E assim, eu queria te pedir para você se apresentar e a gente começar esse bate-papo aqui para falar justamente um pouco dos desafios para esse ano de 2026, quais que são as tendências para esse mercado e do que o provedor de internet precisa estar preparado para esse ano aí, para poder não ficar pelo caminho e, pelo contrário, avançar, crescer, né? Perfeito, então. Meu nome é Jennifer, né? Eu sou advogada desde 2012, trabalho exclusivamente com provedores de internet desde 2019, tenho meu próprio provedor desde 2020, sou especialista na área tributária e trabalho muito com gestão, a parte ali de entender, né, o provedor de internet, as necessidades de um provedor de internet. Então, eu trago uma caminhada bem sólida em questão de conhecer a fundo o que é um provedor de internet de dentro, quais são as nossas dores, como conciliar isso com a parte jurídica, com a parte de gestão, com a parte mais organizacional, como fazer isso acontecer, né? Sim. Nessa mudança aí que nós vamos enfrentar agora, a partir de janeiro já estamos enfrentando, Sim. né? Então é bem bem minucioso cada detalhe, cada decisão que o dono de provedor vai ter que tomar de aqui por diante. Perfeito. E Jennifer, quando você se apresenta assim, você se mostra muito especialista nesse back-office, vamos falar assim, né? Do que está por trás ali do que acontece no provedor. E eu vim de provedor, né? Lá em 2000 e alguma coisa aí, 2009, eu acho, eu já estava trabalhando com provedor, tive o meu provedor e tudo, e tenho uma experiência de, dentro desse mercado, trabalhar muito, sabe? E ser muito operacional, e ser muito técnico, e garantir que o cliente esteja funcionando bem, né? E garantir a melhor latência, que esteja funcionando bem o acesso à internet, que ele tenha menos interrupções, churn e tal. E eu vejo que a discussão nos provedores, ela acaba ficando muito no operacional, né? E eu fico pensando no cara como eu mesmo, né? Porque eu fico me vendo lá, porque a cada R$ 100 de mensalidade, R$ 150 de mensalidade que você faz o montante. Ah, beleza, mas eu tenho 10 mil assinantes, eu tenho 20 mil assinantes. Mas é de um a um, cada um conta e conta muito, né? Muito importante para o provedor. E o provedor sempre teve muito os olhos voltados para isso, né? E a reforma tributária agora traz um desafio diferente, né? Às vezes o back-office ali tá muito manual, muito no papel e tudo. O que você acha que vai ser o maior desafio nessa, eu tô chamando até de profissionalização do provedor, sabe? Sim. Muitos provedores já têm ERP, já têm software e tudo, mas negligenciam isso um pouco. Às vezes um DRE, o resultado bater de forma tranquila. Me conta aí o que você acha que vai ser de maior desafio para quem está acostumado com o operacional, né? Com a mão na massa. O maior desafio realmente vai ser a profissionalização de um provedor de internet. Eu me incluo nisso porque eu comecei há algum tempo atrás e realmente a preocupação era mais tranquila. Com a reforma tributária, vai ter que existir a gestão, né, Sim. melhorada. O que engloba essa gestão?
O dono de provedor de internet, ele vai ter que aprender a ser um executivo. Vai ter que aprender a entender exatamente o que o negócio dele faz. Se vende internet, se vende produto de serviço de valor agregado, o que é uma coisa, o que é outra, separar as carteiras devidamente. Se ele tem mais de uma empresa dentro da mesma empresa, ele vai ter que organizar isso. Ele vai precisar de um excelente sistema de gestão e com um sistema que apoie ele, que ele consiga visualizar, para que ele consiga tomar decisões. Porque até então, muitos empresários costumam a delegar ou terceirizar as escolhas. Sim. Né? Então, terceirizar as escolhas não é o mais correto. Você deve ter a noção do que realmente está entrando na sua empresa, o que cada receita é, e você para que você tome a decisão mais acertada, né? O que você tá falando me traz muito, assim, pro controle um pouco mais absoluto mesmo dos números, né? E assim, em tempos de reforma tributária, em tempos de monitoramento das transações bancárias, em tempos de que tudo está digitalizado, até graças à internet, né? Graças à internet. Até graças à internet, errar o fechamento tributário pode gerar algum problema para esse provedor. O que antes o contador martelava ali, né? Ele corrigia, ajustava e tudo. Qual que vai ser o grande impacto disso, assim? Porque muita gente trabalha, eu vou usar um termo assim, que é no papel, né? Não necessariamente, mas trabalha de forma não digitalizada. Hoje está tudo digital, mas o digitalizado é diferente. A minha leitura é assim, eu tenho um técnico que ele foi lá fazer uma instalação na casa do cliente. Aquele equipamento que ele aplicou no cliente ali, já tem que baixar o estoque, já tem que habilitar o cliente, já tem que estar permitindo o faturamento. Se o cliente já precisar fazer algum pagamento, ele já consegue fazer o pagamento. Então, é trazer a operação para dentro do back-office e integralizar isso tudo. Enquanto antigamente, fazia a instalação, trazia o OS em papel, entregava o OS em papel, alguém lançava para aí sim habilitar esse cliente. Hoje está tudo interligado. E se esse cliente, por exemplo, por coincidência, já fizer um pagamento, esse pagamento já vai ser um fato gerador, o imposto já está sendo cobrado. Sim, o fato gerador, na verdade, ele acontece na venda. Nem precisa o cliente pagar, ele é anterior, né? Então, vou trazer um exemplo bem claro. Nós trabalhávamos até novembro, ali, outubro, dia 31 de outubro, com a nota fiscal do modelo 21. Sim. Posteriormente, isso entrou em vigor a um modelo 62. Emitir nota fiscal de maneira inadequada, errada, gera multa. Sim. Então, o provedor de internet teve algumas regulamentações, existem algumas exceções que os contadores, que eu peço, sejam especializados em provedores de internet. Eles têm que estar atentos. Sim. Porque só pode emitir nota fiscal de telecomunicações quem tem a licença da Anatel. Sim. Então, de nada adianta você ter um CNPJ que não tem a licença e está emitindo nota fiscal SCM. por aquele CNPJ. Isso geram multas, né? Que variam de acordo com a fiscalização. Sim. Então, não vou chegar a entrar nesse detalhe, mas digo que são multas pesadas, Sim. né? Pode ser bem ruim. Eu fiquei até assustado, assim. eu tendo a te perguntar assim, isso acontece? Eu imagino que você está falando que é porque acontece. Mas o que provoca isso acontecer? Eu posso pensar que a pessoa, às vezes, até do fiscal ali que não tem conhecimento, a pessoa do financeiro, ou até quem está gerando aquela fatura não sabe usar a ferramenta de forma correta. O que você percebe aí no dia a dia? Eu percebo que é muita
muita falta de informação, tanto dos profissionais que atuam na área da contabilidade generalista, que pegam todos os tipos de empresas, Sim, e o mercado de telecomunicação tem algumas especificidades muito sérias, assim, muito sim, grandes, né? Que eles não conseguem acompanhar, porque tem lá um, dois provedores que na cartela de cliente deles, pouco, né? 50, 100 é pouco. Então, eles Sim, não conseguem pegar essas nuances, né? sim, Então, falta conhecimento da área técnica e falta conhecimento do próprio empresário, provedor, do empresário dono do provedor de internet. sim, Então, tanto ele vai ter que, agora, com a reforma, se autorregular e estudar e entender de gestão, entender o porquê de um bom sistema de gestão que ele possa elencar as empresas que ele trabalha, de quem ele compra, para sim. quem ele, os clientes que ele vende, né? Para que ele, se ele tiver trabalhar com mais de um CNPJ, ele consiga no mesmo sistema Organizar isso aí, né? organizar isso de uma forma que não fique inadequada. Veja só, se ele trabalha, esse exemplo que você deu da instalação, tem empresas que trabalham com organização de aluguel de equipamentos. O provedor de internet vai alugar o roteador para que possa colocar na casa do seu cliente. Então, isso entra por um canal Sim, dentro do sistema, e quando ele vai lá alugar, ele tem que ter um contrato com esse cliente, né? perfeito. Ele tem que ter um contrato, então ele tem que saber quanto que ele tem no estoque dele para ele ter esse controle, Sim, porque senão como que ele vai justificar onde é que está aquele aparelho? Ou então, se ele compra, né? Ele tem que ter o estoque bem direitinho, porque quando ele colocar lá no, do no cliente. cliente dele, como que ele vai dar baixa se ele não tiver esse controle? E como que ele vai fazer uma nota de perda de aparelho ou de não ter mais aquele equipamento como ativo, Sim, né? E isso interfere, muitos provedores estão mudando do simples para o lucro real. E isso é um ativo. O ativo, ele tem que ter ou se faz uma nota de descarte quando ele não existe mais, porque senão ele continua contando como ativo. perfeito. É, você falou bastante coisa. Porque o que acontece? No início da sua fala, eu me lembrei de um cliente que eu visitei recentemente. Eu estava conversando com a gerente do provedor e ela me falou assim: Rafael do céu, com a Nefcom agora é muito tributo que eu tô pagando. Eu pensei comigo assim, mas já estava explicado isso há um bom tempo, né? É, era importante estar preparado para isso. Mas eu sei também que quando nós lá na Hubsoft fomos fazer a migração do pessoal para a Nefcom, tinha gente que não só não conhecia o recurso, porque a gente estava entrando para ensinar o recurso, mas não conhecia o porquê daquele recurso. Então, você está me falando que é, o provedor agora ele vai ter que se profissionalizar. Sim. Então ele precisa estar preparado para essas mudanças, porque agora vai ter tributo em cima de tudo, porque está tudo muito bem amarrado e tudo muito bem controlado. Isso. Beleza. Aí você comentou da locação. A locação, você está me falando o seguinte, ó, então ao invés dele comprar o roteador, ele vai alugar de Pode alguém, alugar. né? E esse roteador entra como despesa. Porque Isso. aí a gente tá falando um pouco de como que vai ficar isso. Não é um ativo que vai estar depreciando e tudo, ele não vai precisar controlar isso, que entra no endividamento dele. Tem algumas alternativas aí que vai fazer sentido ele pensar em alugar esse equipamento. Isso. Então, vamos voltar no cara que não sabia nem por onde passava a Nefcom. Então ele agora tem que pensar em formas de otimizar a parte tributária dele, porque se ele mantiver tudo dentro do provedor, ele vai acabar saindo tendo um custo além da conta, porque ele coloca tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Sim, ele vai perder, caso ele não decida agora otimizar sua operação e entender o seu negócio, ele vai perder competitividade. Sim, Porque ele não vai conseguir manter o mesmo preço se ele não fizer um estudo do próprio negócio, né? Estudar o próprio modelo de negócio, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, para que ele consiga
se manter no mercado. Sim, Então, eu acredito que agora em 2026, o grande marco é agora, para que ele consiga organizar o que é o provedor de internet, o que ele vende, sim, como ele quer se posicionar. Ele vai querer manter, ele vai querer crescer ou ele vai simplesmente existir? Porque manter, nós todos sabemos, ele vai diminuir. sim. Vai diminuir, porque as grandes operadoras já estão na vantagem porque já trabalham nesse sistema há muito tempo, Sim, já né? trabalha de forma mais profissional. Já trabalham de forma mais profissional, então elas já estão adaptadas e elas conseguem competir de valor, de Sim, preço, né? sim. Porque no final o que o cliente quer é um bom serviço com preço barato. Mas aí você fala de preço e eu fico pensando assim, qual que é a composição do preço, né? Primeiro eu tenho que pensar nos meus custos, né? Aí quando você fala da operadora ou você fala de quem já tá mais profissional, já controla bem esses custos, esse provedor já tem uma vantagem, né? Que são os maiores e beleza. E você comentou ainda que o futuro é esse cara minguar. A gente percebeu, até fazendo a pesquisa pro e-book, né, que desde 2023 o número de provedores não aumenta no país. Ele faz, na verdade, é diminuir, né? Bateu, estagnou e agora está diminuindo. Justamente por causa de fusões, incorporações, esse processo mesmo que tá acontecendo no mercado, né? Mas para quem quer se profissionalizar, primeiro eu tô entendendo que a gente precisa falar bem de custo. Sim. E custo passa muito mais por controlar, Sim. né? Saber o quanto eu compro, por qual valor eu compro, onde eu estou instalando. Eu não posso ter perda, me dar o luxo de perder, né? Eu Isso. tava tendo uma conversa que foi engraçado que a pessoa tava falando umas grandezas, assim, de assinantes muito, muito grande, sabe? E tinha alguns clientes B2B. Aí, acho que a grandeza dos clientes B2B era 2.000 assinantes. 2.000 clientes B2B. Que por um determinado descontrole lá, ele não conseguia saber se as retiradas tinham sido feitas de forma correta. Ok. E em um determinado cliente, eles descobriram que não foi feita a retirada de forma correta e tinha lá um switch de 30 mil reais. É custo, né? E é É. custo alargado, né? Hoje, com os equipamentos que a gente utiliza e tudo, não é mais equipamento muito baratinho, né? Os equipamentos têm um Não. custo bem maior. Então, vamos começar a falar de fechar o financeiro melhor, né? É, o que seria custo para o provedor hoje? O que seria o custo interessante para ele? O custo interessante para o provedor, eu costumo dividir em duas partes, né? Tanto o custo para operar com funcionários, como o custo de estoque, Sim, né? Então, a matéria-prima de um serviço é prestar o serviço, sim, né? Não é só o link. Você tem matéria humana trabalhando para você prestar um perfeito. bom serviço. Então, isso é um custo. Você conseguindo otimizar, pegar tarefas repetitivas e colocar uma máquina a trabalhar, isso melhora para você. Perfeito. Se você tiver na sua administração pessoas fazendo planilhas, pessoas. Imagina horas e horas do mês fazendo coisas que uma pessoa pode errar, né? Sim. Uma pessoa geralmente erra. Por mais honesta que ela seja, ela está Passou exposta àquilo ali horas e horas durante o mês. horas e horas passando planilha, planilha, planilha. O olho cansa, o dia pode ser estressante, então ela pode vir a errar. Sim, E errar na parte contábil custa dinheiro, perfeito. muito dinheiro, muito dinheiro. Emissões erradas custam muito dinheiro. E você otimizando isso, colocando um sistema a trabalhar, uma máquina a trabalhar, né? Sim, Aí você consegue não errar, porque a máquina, ela sim. geralmente, né? É, Ela, e você tá me falando de colocar um software, colocar os bots, né, exatamente, ferramentais. Hoje tem aí a inteligência artificial, que está muito em exatamente. voga. Mas aí eu queria propor uma discussão aqui que eu acho que vai ser interessante. Perfeito. Por quê?
às vezes as pessoas ficam empolgadas, ou até o próprio empresário, ele fica empolgado com as novidades, com tecnologia, e eu chego dentro do provedor e ele tem lá 10 softwares rodando lá dentro. Uhum. Um que faz uma funcionalidade, outro que faz outra, outro que faz outra. Ele tem uma empresa digital, mas ela não está digitalizada, isso não está integrado entre as soluções. E a gente passa até pelo slide da API, né, do HubSoft. O HubSoft tem a API aberta com o objetivo justamente de liberar essas conexões e ter tudo concentrado em um único núcleo. Sim. E quando eu falo por núcleo, eu quero justamente trazer essa organização para definição de processos e de onde as informações vão estar de forma íntegra. Porque não adianta nada eu ter lá no operacional algumas informações, no estoque outras informações, no financeiro um Excel, né? E quando um diretor que está se profissionalizando, ele quer tomar decisão, ele vai tomar a decisão em cima de informações que estão sendo catadas, né? O pessoal sai Em cima do achismo. do achismo, isso É. aí. Mas o diretor, às vezes, ele se ilude falando, não, mas eu tenho um Power BI, que é construído pela minha equipe, que eu tomo a decisão em cima dele. Mas qual o dado que está sendo colocado lá? É o dado que alguém manipulou manualmente no Excel ou é o dado de um software? Isso. Ou é um dado íntegro? E digo mais, além dessa questão da tomada de decisão segura, tem ainda também a questão da definição do processo. Porque o processo tem que começar e terminar na próxima pessoa, e começar e terminar na próxima pessoa, e ele se torna um ciclo, né? Eu gosto de falar muito que o processo comercial ele é interessante, porque você vai prospectar, né? A gente estava conversando ontem, vocês comentaram da meta, né? Algumas coisas assim. Eu vou prospectar, então eu tenho ali a minha boca do funil. Sim. Eu vou nutrir aquele cliente, né? Aquele lead, aquele prospect, até eu converter ele para cliente. Eu vou começar a atender ele, eu presto serviço, eu entrego, ele começa a usufruir do serviço, ele fica satisfeito, eu pego um depoimento dele, que pode ser, no caso do provedor, 5 estrelinhas no Google, né? E devolvo para o marketing, para ele poder Trabalhar. prospectar de novo. Então, esse é o processo de qualquer negócio do início ao fim. Lógico, aí dentro do provedor nós vamos tendo as nuances Sim. técnicas e tudo Tem que mais. ter a experiência do cliente, tem que ter toda aquela situação para manter na base, né? Não adianta só fazer CAC, CAC, CAC. É isso aí, porque senão vai ser só CAC mesmo, né? Que é o Isso. custo, né? Só o custo de aquisição e perda. E perda. Para quem não está acostumado com CAC, o que é o CAC? CAC é o custo de aquisição de cliente, Sim. né? E as empresas que trabalham dessa forma, que vendem produto que não são serviço, né? Então, Sim. elas trabalham em cima de aquisição, sempre aquisição, Perfeito. novas aquisições, novos e novos e novos e novos. Nós, no mercado de telecomunicações, nós temos aquisição e depois manter na base, né? Isso. Que é o mais custoso. É mais É o mais difícil, né? Sim. Porque a internet ninguém liga para dizer, nossa, que serviço maravilhoso vocês estão prestando esse mês. Perfeito. E falando nisso, a gente está falando de processos e agora falando da internet propriamente dita, né? Há muito tempo o mega já não é mais um problema, né? Não. O custo da internet. Ontem a gente estava até conversando com o Lucas e ele falou assim, cara, eu ou qualquer outro provedor na minha região consegue chegar em São Paulo com a mesma latência, né? A não ser que o cara seja tecnicamente muito incompetente lá na ponta no operacional, mas a grande maioria tem conhecimento, hoje todo mundo tem acesso a esse conhecimento e tudo, então todo mundo vai chegar do mesmo jeito. Beleza. Então esse custo da internet, que antes, né, antes na internet de escada era um desafio, aí depois veio a banda larga, aí a gente veio crescendo, hoje já não é mais, hoje isso já derreteu, né? E o que entra pro cliente? Os SVAs. Né? Sim. Que são formas de agregar novos produtos para poder trazer esse cliente e deixar ele mais satisfeito. E como que fica a contabilização disso? Como que fica essa arquitetura organizada do que está sendo ofertado para o cliente? Então, o caminho do mercado que segue o provedor de internet está se dirigindo para que seja uma empresa de serviços, né? Sim. Porque a internet em si, ela virou commodity. Hoje em dia, ninguém mais vive sem internet, é algo essencial. Então, vai se vender serviços. O streaming,
câmeras, Sim, serviço de armazenamento em nuvem. sim, Então, existe uma gama de serviços e cada... É exatamente nisso que eu falo que precisa de um sistema de gestão que perfeito. esteja integrado, que seja possível visualizar, que você entenda isso, eu pago. É até engraçado de falar ICMS e ISS, que eles vão deixar de existir, né? Sim, Isso eu pago tal imposto. Vamos falar assim, né? Tal sim, imposto, porque é muito confuso essa reforma tributária para quem não está adaptado na sim, área, né? Mas se você tiver um sistema de gestão que lá te diga assim, esse serviço aqui eu pago tal imposto. Esse aqui eu pago tal imposto. Porque tem impostos que vão versar só em cima de um produto e não em cima do outro. perfeito. E então é essencial que você tenha ali no teu sistema de gestão para que você consiga visualizar e entender onde está o erro Sim, ou o acerto, né? perfeito. Ou como jogar isso de forma correta, lícita, que eu possa ter uma diminuição de custos para que aumente meu lucro. Perfeito. Então, a gente falou do CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Beleza. Então, eu vou considerar lá junto com a instalação, junto com roteadores, tudo isso para mim é o custo de aquisição do cliente. Eu brinco que até a primeira mensalidade ainda faz parte do CAC, porque se ele não pagar, entra no custo de não ter adquirido ele, né? Isso. Então, vamos falar um valor tipo, sei lá, R$ 1.000 por assinante, tá? Então, eu tive esse custo. Beleza. Esse cliente, ele vai me pagar ali R$ 100 por mês. R$ 120 por mês, eu vou colocar um valor aqui redondo. Beleza. Se eu estiver disputando para entregar para esse cliente apenas internet, desse meu custo de R$ 1.000, eu ainda tenho que tirar o meu custo aqui dos R$ 120, eu vou pegar a minha rentabilidade ali e eu tenho meses para pagar esse custo de aquisição desse cliente. Então isso já é um problema, porque já é um desafio. Eu preciso manter esse cara na minha base pelo menos um ano para ele se pagar, né? Tô falando de grandezas aqui, Ou mais, ou né? mais, né? Depende. Teve uma intempérie, algum problema no meio do caminho, mandou um técnico, deu reparo, Perfeito, aumentou o valor aí do gasto com o cliente. perfeito. Então, e o que você está me sugerindo aqui é assim, olha, o provedor, ele vai manter o SCM, porque é o core dele. Mas ele tem que buscar formas de rentabilizar esse cliente para trazer esse deadline do custo. Então eu tenho um custo já posto aqui da aquisição desse cliente. Perfeito. Então, quanto mais receita eu conseguir agregar nele, para antes eu vou trazer esse. Olha, me fugiu o nome. Esse break-even, né? Isso. Desse cliente. Então, eu vou empatar ele e começa a aumentar a rentabilidade. Então, eu tenho que me especializar em alguns outros serviços, que são os SVAs, para eu começar a agregar isso. Beleza. Só que, com o SCM se tornando uma commodity, né? Sim. A gente ontem até deu o exemplo da soja, né? Quando você pega a soja, você não olha, essa aqui é a soja rosinha da Onete. Não, não É soja. é igual, é soja, é igual, né? Eu não sei de quem que é. É quase que uma commodity mesmo. Então, eu preciso ter esses diferenciais para manter esse meu cliente na base e para poder agregar valor para ele. Isso. Então, se ele me paga ali a mensalidade, mas ele paga ainda um Paramount, ainda paga um Netflix, Globoplay, esses SVAs que eu conseguir agregar, ou às vezes é um B2B, eu vou lá, entrego para ele um roteador, entrego para ele uma rede estruturada lá, alguma coisa, uma VPN entre duas unidades, eu consigo ir trazendo valor para esse cliente, para ele se pagar mais e para ele se tornar mais rentável. Mas aí a gente volta no custo, porque o empresário, o dono de provedor de internet, ele aprendeu que se ele investir, no horizonte o cliente se paga e se torna rentável, porque sempre foi uma área que deu bastante dinheiro, Sim. né? Só que hoje Mudou. Só que eu começo a pendurar mais serviço, que eu começo a pendurar mais custos e começo a pendurar mais risco também, Sim. né? E a gente volta pro custo e volta pro controle. E volta para ter o mapeamento da empresa. Sim,
né? É essencial, e volta de novo e sempre sim, porque agora é esse o caminho. É mapear a empresa e ter isso visualmente na sua frente, para que você consiga calcular cada centavo, porque até então essa parte para o provedor era mais tranquila, porque o lucro era certo. Sim. O lucro era certo e em grande escala, né? As empresas, eu estou trabalhando com algumas empresas no momento que estão decidindo sair do simples e indo para o lucro real. Aí elas estão fazendo toda a organização primeiro, né? Para migrar para o lucro real. E elas estão nessa fase aí dessa pessoa que você conversou que disse, estou pagando muito imposto. Na verdade, quando você está... eles usam o termo estourando o simples, que está lá na margem de limite, é porque você já tem que mudar. Sim. É para você não ficar lá. O sistema ele já está te expulsando. Perfeito. Né, para outra cadeia. Para que lá você consiga ter melhor rentabilidade. Ah, mas é muito difícil, tem que ter muito controle. Sim, tem que ter controle. E explica para nós um pouquinho mais sobre o lucro real, porque o lucro real é um monstro aí, né? Que o pessoal foge dele igual o diabo foge da cruz, né? Isso. Mas se você souber cuidar e explicitar de forma correta o seu lucro, você vai pagar o imposto em cima. Agora eu vou ser polêmica. Sim. O lucro real, todo mundo foge dele como, né? Foge porque dá trabalho. E o que dá trabalho dá dinheiro. Sim. Então você não pode fugir de algo que dá dinheiro. Você vai ter que escolher. Eu quero ganhar dinheiro ou eu quero ser tranquilo? Entendi. Não tem como. Eu quero me profissionalizar ou eu quero ficar aqui lazy, né? Isso. Entendi. Exatamente isso. O simples é simples, mas ele faz um pacotão e é isso. O simples é simples até pro contador, então. Por isso que é até interessante para ele. Muito, porque veja só, você tem um escritório de contabilidade e isso é número... Não é demérito, é assim que funciona. É o mercado. Um funcionário de um escritório de contabilidade cuida de 100 empresas no Simples. Um funcionário de um escritório de contabilidade cuida de 10 empresas no lucro real. Entendi. Então, é 10%. Aumenta significativamente o trabalho dentro de um escritório de contabilidade para cuidar de uma empresa no lucro real e automaticamente sobe o valor dos honorários desse escritório. Em contrapartida, ele economiza tanto, ele te ajuda tanto a entender, só que daí a ajuda não vem só do contador, não se pode terceirizar, você tem que ter o controle de gestão dentro da sua empresa. Sim. Né? Por isso a importância de lançar tudo no seu sistema. Para poder ter isso visual, porque... me explica um pouco mais do lucro real, porque onde que está a rentabilidade dessa perspectiva? Porque eu entendo que o lucro real, ele vai te permitir pagar um imposto de forma mais justa. Sim. Né? Só que, para pagar um imposto de forma mais justa, você precisa contabilizar de forma correta os seus custos. Perfeito. Se você não tem controle dos seus custos... Você não consegue. Você pode acabar pagando imposto em cima de um pseudo lucro que ainda é custo porque você não conseguiu nem apontar esse custo. Exatamente. O lucro real, ele traz a obrigatoriedade de você entender o que você está fazendo. Sim. Tá? Vamos trazer para o nosso exemplo, para provedores de internet. Você coloca, hoje em dia, ninguém mais vende equipamentos, né? Foi uma prática há algum tempo, hoje não existe mais. O equipamento vai em comodato. Sim. Né? E esse equipamento você compra. A maioria, existem exceções que já estão se profissionalizando há muito tempo, mas a maioria dos provedores age dessa maneira. Ele compra o roteador
Aí o roteador entra, né, como o ativo ali, Sim. e ele coloca em comodato na casa do cliente e no CAC, ali no primeiro mês, o cliente não Aumenta o pagou custo. e não devolveu o aparelho. Sim. Aí esse custo tem que diluir nos outros clientes. Isso. Tá. Aí nesse exemplo, você poderia dar a perda ali do aparelho e fazer uma nota de sucata. Perfeito. Ok. Mas você tem que ter todo esse caminho registrado. Acredito que seja inteligente também a opção no lucro real de alugar os equipamentos, né? E não comprá-los. Porque aí você entra na despesa, ele entra como despesa do mês a locação. Então, o, esse custo aí, como qualquer outro, ele não entraria no meu valor que será tributado, porque eu tributo só em cima do lucro. Ele veja, veja, se você compra, ele entra como uma aquisição. Sim. Então a empresa ficou mais rica. Sim. Se você aluga, ele entra como despesa. Sim. E vai lá compor Os gastos. um valor, os gastos no meu lucro, negativo. né? Isso é valor negativo para eu garantir que meu lucro seja justo. Né? Exatamente. Equilibrar a justiça do que foi lucro para que você pague o imposto de forma adequada. Mas eu fiquei encucado com isso, tá? Tá. Se eu compro no Simples e isso entrou no meu ativo, minha empresa valorizou, eu tô pagando 2 vezes, então? Porque eu pago porque eu tô crescendo, né? E depois eu ainda preciso dar baixa nesse equipamento e tudo, e ele não entra como despesa. Então eu deixo de... Dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa, exatamente. Então, são essas... Quase que 2 vezes, né? Isso. São esses detalhes que o lucro real te obriga a pensar. Sim. Né? E o lucro real te ajuda a pensar e você só consegue organizar isso bem visualizando. Não tem como ficar só na cabeça. No achismo. No achismo e em planilhas. Você tem que ter uma gestão uniforme, onde as coisas sejam realmente possíveis de ser analisadas por dados. Perfeito. Ô Jennifer, esse nosso bate-papo aqui, se eu puder, assim, resumir ele para quem talvez vá ver só essa parte do que a gente está falando. Você está me dizendo, então, que o provedor de internet ou o dono de provedor de internet, ele precisa se profissionalizar. Sim. Ele precisa olhar para uma área mais executiva, para ele pensar na estratégia, porque quando a gente fala de executivo, o executivo é quem está à frente da empresa e o executivo é o cara que tem a agenda mais vazia dentro da empresa. Na prática, sim, né? Por que ele tem essa agenda vazia? Porque ele tem que ter tempo para tomar decisões, para ser estratégico, para ser até frio, né? Ver às vezes uma situação pegando fogo ali, dar um passo atrás, não é isso? Esse é o papel do executivo. E ter a informação à mão para tomada de decisão. Perfeito. E a gente, na nossa conversa aqui, de forma indireta, falou de controle, de custo, de apontamento, de ter essas informações registradas de forma segura dentro de um software. Então, se o software não te dá a segurança de que os dados estão corretos, se você vai lá, tira um relatório, sai uma informação. Você vai lá, tira o mesmo relatório de novo, a informação sai diferente, já não é íntegro, já te deixa... Não, o software, ele tem que te dar a relação, tem que bater, né? Você fez o filtro e veio a informação, o mesmo filtro tem que dar a mesma informação para você ter, né? Segurança, né? Segurança. Sim. E para que no próximo mês, quando você rodar aquele filtro, você tenha um comparativo. Perfeito. Então a integridade desses dados é muito importante. Muito. E isso ser lançado lá na ponta, talvez por um técnico ou por alguém do financeiro, do administrativo, e já ter esse reflexo financeiro, fiscal e contábil também é importante, porque eu preciso ver um DRE, eu preciso ver, né? Eu preciso saber essas informações. Beleza, eu entendi. Então, a gente já falou um pouco até da importância do software e eu sugiro para quem está nos acompanhando solicitar uma demonstração sem compromisso do HubSoft que a gente vai mostrar justamente esses controles, porque
o HubSoft ele já tem essa questão das bibliotecas para controlar cada modelo de negócio, para organizar essas multi-empresas, né? O financeiro, o fiscal e tudo. Ter isso de uma forma íntegra, automatizado também, com várias automações, bots, para evitar também retrabalho, né? E erros, né? Mas você também falou de uma outra coisa que é assim, ser especialista. Ser especialista hoje nos provedores de internet não é só saber de telecom. Não. É saber do negócio. É ter um contador que vai poder apoiar de forma verticalizada, que conhece o negócio. Sim. Se possível, um contador que tem um provedor, né? Se possível, um contador que tenha um provedor que sinta na pele, Sim. né, o que a gente carrega todos os dias. Porque é muito diferente, né? É um negócio muito diferente de tudo que tem no mercado. É à parte, é um mundo à parte. Nós vivemos em um mundo à parte e eu digo que existem profissionais muito bons, Sim. mas por melhor que ele seja, se ele não viveu um mês dentro de um provedor, vai escapar alguma coisa. Isso é interessante, né? Porque para qualquer outra nuance da nossa vida, a gente sempre busca o especialista. Sim. Então, se eu vou no médico, se é uma emergência, eu vou no médico generalista, sem problema. Mas se é um problema cardíaco, um problema respiratório, eu vou justamente no pneumo, eu vou justamente no cardiologista, eu vou no neurologista, eu busco o especialista. Estamos falando que na contabilidade é a mesma coisa. Isso, porque se você for pesquisar hoje em dia, existe médico cardiologista especialista naquela Em um determinado aquela uma nuance artéria, ali dentro isso, aquele da tipo de cardiologia. cirurgia, aquele tipo de problema específico que dá no coração. Perfeito. Né? Então, você vai num médico traumato, especialista em joelho. Sim, perfeito. Né? Ou em cotovelo, né? Sim. Então, hoje é possível, pela demanda, pelos estudos, você achar especialista de cada área. Então, se você tem um provedor de internet, vá atrás de um sistema de gestão que foi feito por pessoas que entendam de provedor de internet. Perfeito. Né? Se você precisa de um auxílio contabilista, advocatício, vá atrás de profissionais que entendam a sua linguagem. Perfeito. Que entendam quando você diz, conta sobre um funcionário, conta que comprou um switch, que deu problema na OLT. Perfeito. Né? Para que ele consiga te auxiliar nessas negociações, que você trabalha com swap, com VPNs, com coisas que são difíceis para o imaginário comum. Perfeito. É o que a gente está falando da outra verticalização, né? Sim. E quando você conta isso, eu fico pensando, você falou buscar um software feito por quem conhece de provedor, né? Exatamente. Eu não sei se eu te contei isso, mas o HubSoft é muito interessante porque aqui em algum momento passou a foto dos fundadores e tudo, da diretoria. O HubSoft nasceu dentro de um provedor de internet que anos atrás percebeu justamente essa necessidade de um software que fosse ultra verticalizado. Porque já tinha software verticalizado, mas eles eram verticalizados e não tinha todas as nuances ali que a empresa em questão, né, na época, e simples, queria ter na administração. E o que era? Era, por exemplo, controlar o técnico lá na ponta, o técnico ter um estoque próprio, ter bem o controle dos custos lançados lá, otimizar as ordens de serviço, controlando via... hoje, o pessoal da operação abre lá o mapa da cidade e consegue ver onde está cada técnico. E ontem eu vi até um recurso com um cliente nosso que o pessoal fala muito, que é assim, você consegue ver também todos os clientes autenticados, eles ficam verdinhos, os que não estão autenticados ficam vermelhos. Então, por exemplo, se deu um problema naquela região, um rompimento. Sim. Uma gama, um galho daquela árvore ali vai ficar todo vermelhinho. Então, o pessoal já consegue atuar de forma otimizada. Isso é muito a cara da Simples, sabe? Eu me vejo lá. Na época, eu até trabalhei lá há muito tempo. A Simples depois participou de uma fusão, né? Então, foi feita uma união entre provedores e tudo, que formou
um grande provedor na região, que depois foi adquirido por um outro player nacional. E o HubSoft esteve nesses M&As, né? Muita gente fala de M&A. O que é o M&A? É a aquisição ou a fusão mesmo, que é essa união. E o HubSoft nasceu dentro do provedor, para quem é provedor, entendendo as dores do provedor e tá nesse futuro das fusões e aquisições. Então, eu gosto de falar assim, que o software para quem quer estar pronto para o futuro é o HubSoft. E o software Perfeito. para quem quer adquirir ou está pronto para ser adquirido também é o HubSoft. Então, acaba que em algum momento alguém vai ser cliente, o provedor vai ser cliente do HubSoft, ou porque ele foi Sim. adquirido por algum cliente HubSoft, ou porque ele quer se organizar. Isso. E é muito importante a organização para que o provedor ganhe valor no mercado, né? Sim, É essencial. Se o provedor pensa em vender, passar por esse processo, ele tem que se organizar. Um provedor bem organizado tem melhor valor no mercado. perfeito. A gente falou um pouquinho disso. Me conta, na sua percepção, o que valora um provedor? Por exemplo, endividamento, EBITDA. Me conta o que você vê aí hoje. O que valora no mercado um provedor de internet é baixo endividamento, Sim, né? Uma questão organizacional é essencial. Veja que a gente estava conversando e existem provedores que incorporam outros, né? sim. Que só incorporam quando eles estão dentro de um sistema. Ele já criou uma trilha para aquele provedor. Dentro Ó, de um padrão. dentro de um padrão. Perfeito. Você vai querer vender? Vai, Sim, vai engrossar o caldo aí, então, para me vender? sim, Então você tem que fazer assim, né? Ele já perfeito. criou a metodologia para conseguir incorporar. Mas mais do que esse tempo de engrossar o caldo é entrar na organização, porque se o seu provedor não é organizado, se você não tem ali um sistema que entenda do nosso ramo de provedor de internet, é muito difícil outra empresa vir incorporar. Existe muita perda. Sim. O que você falou é interessante porque se eu estabeleço um padrão para o provedor que eu quero adquirir, eu estabeleço um nível, que é um target que esse cara tem que estar preparado. E para ele é bom também, porque se ele chegar nesse target, ele sabe que ele vai ter um valor diferenciado, porque ele já está Exatamente. num modelo ali que é mais valioso no mercado. E uma vez a gente conversou sobre isso, e qual que é o horizonte, assim, agora mais longo para os provedores? A gente já falou que os provedores estagnaram e que eles tendem a diminuir, Uhum. né? A gente falou uma vez das vendinhas, né? Que as Sim, vendinhas foram sim, sim. acabando, se tornando mercado, da mesma forma a farmácia, né? Hoje tem aí grandes grupos de farmácias e tudo. Qual que é a sua percepção para o futuro do mercado? Ah, eu gostaria muito que o empresário, dono de provedor de internet, tivesse essa clareza de Sim, que o que está acontecendo agora é a regulamentação do mercado, sim, é a estabilização, é o que acontece em todos os segmentos, né? Primeiro se deixa acontecer, fluir, sim, expandir e depois faz a padronização e profissionaliza, a sim, regulamentação e profissionaliza. Aconteceu em vários setores. Vou citar dois exemplos aqui para não se alongar muito. Mercadinhos de bairro. sim, Mercadinhos de bairro, existia lá a venda que vendia o feijão solto, o sim, leite por litro, depois verdade. virou, né, o leite de saquinho, depois o de caixinha. E essas pessoas fizeram muito dinheiro. O meu pai tinha um mercado desse. Mesmo? Olha que Mesmo. legal. O meu pai tinha um mercado desse. Ele pagou faculdade minha, pagou faculdade da minha irmã, tirando dinheiro de um mercadinho Sim, de bairro. Mas chegou num ponto que, como nós fizemos outras áreas, né? Eu fui para a área do direito, minha irmã é nutricionista. Nós não continuamos o negócio do meu pai, sim, até porque era o sonho, né? Ter um filho formado, sim. né? É, ele E era um meio, né? isso, e era o meio. Então ele não profissionalizou o negócio dele. Sim, Não profissionalizando o negócio dele, não entrando no que o mercado exigia, sim,
ele ficou daquele tamanho. E muitos ainda existem daquele tamanho. O meu pai acabou fechando e Sim. veio trabalhar no provedor comigo hoje. Sério? Sério. Olha que legal. E os outros que decidiram não entrar no que o mercado exigia, ficaram daquele tamanho. Sim. É uma opção. Eu fico imaginando assim, se seu pai, sei lá, 20 anos atrás, tivesse tido a oportunidade de colocar uma placa lá, Rede X. Agora eu sou da Rede X, específica, né? E eu começo a comprar de forma organizada, porque eu tô comprando de forma associada, né? Eu compro com mais gente, eu compro mais barato e tudo. Talvez ele tivesse se mantido. Exatamente. Ou alguém compraria ele, alguma coisa nesse sentido, é justamente o que a gente tá falando. Como ele não fez isso, ele foi, entre aspas, minguando o negócio, até que provavelmente não ficou rentável e ele falou, não compensa mais eu manter. Compensa mais eu não ter, eu alugar o prédio, espaço, né? sim. Alugar o prédio e fazer outra coisa da minha vida, Perfeito. né? Interessante. Então, é isso. É uma opção que vai existir, mas tá dentro da cabeça de cada empresário. O que eu quero pro meu futuro? Perfeito. O que eu quero pro futuro da minha família, da minha vida, Perfeito. né? Porque as empresas nascem para ser vendidas, Sim. herdadas ou fechadas. É isso aí. É verdade. 3 opções. É verdade, é isso aí. Então, acho que fica como o nosso recado final desse podcast, né? O que você quer pro seu provedor no futuro, né? Que ele seja vendido, herdado ou que ele quebre. Nós não queremos a terceira opção para você. Nós não queremos a terceira opção. Queremos que todos os provedores de internet consigam se organizar e crescer. É isso aí. Jennifer, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente ao Hubsoft por ter vindo até o Sul aqui, para que a gente conseguisse ter essa conversa bacana. Tá, joia. Muitíssimo obrigado, viu? Espero que tenhamos outras oportunidades. Vamos ter. Tá, joia. Fechado.